Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos falar sobre a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui no Congresso há várias propostas em tramitação com o objetivo de alterar esse sistema de indicação. O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, é o autor de uma PEC que trata exatamente disso, né, senador? Qual que é o objetivo da sua proposta? Eu queria, inclusive, que o senhor explicasse para a gente como é o sistema atual e o que o senhor propõe. Em primeiro lugar, meus cumprimentos, Carla e telespectadores da TV Senado. Eu gosto muito desse programa Argumento. Acho que é um dos grandes programas da nossa TV Senado. Carla, nós vivemos uma democracia, o poder do povo. Nada é mais importante do que o atendimento aos interesses da população, da qual nós somos representantes. Artigo 1º, parágrafo único, Constituição Federal. Mas se nós formos olhar na prática, na tripartição dos poderes, nós vamos constatar que tem um poder que já há algum tempo vem tomando partido, que tem lado. Por suas decisões, poderemos rememorar aqui um mundo de exemplos que o tempo não permite, que é o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte. Então, eu já, desde o meu tempo de jornalista, eu já percebia isso, e quando cheguei aqui, foi dos 90 e poucos projetos de lei, PECs, projeto de resolução, projeto de lei complementar, o primeiro que eu protocolei aqui foi a PEC 35/2015. Protocolei aqui em abril de 2015, no sentido de que não se mantenha esse poder monocrático, absolutista do presidente de plantão na República, indique os ministros do Supremo. Por quê? Porque ele o faz conforme as suas conveniências, interesses, afinidade ideológica. Foi assim que nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal aparelhado por um partido, que é o PT. Como atualmente poderíamos dizer que está se começando a implantar uma outra ideologia, porque o presidente da República tem outra ideia. Então, precisava retirar e precisamos retirar esse parcialismo na indicação. Então, eu apresentei a PEC 35, que significa não mais permitir que o presidente da República indique os ministros da Suprema Corte, mas qual seria o meio? Uma das maneiras, gente de carreira, gente do meio jurídico, isto é, magistrados, professores de direito, autores de obras, procuradores da República, Conselho Federal da OAB. Então, que se faça uma comissão que, quando houver vacância, abrir uma vaga, esta comissão se reúne e faz uma lista tríplice, buscando os grandes juristas do país, para que tenhamos, a exemplo do que aconteceu no passado, nomes respeitadíssimos. Poderia aqui enumerar vários nomes, não vem ao caso que esqueceria vários grandes nomes. Bom, e aí esta lista tríplice, quando abrir a vaga, ela é feita por esta comissão. A minha proposta é uma comissão de 7. Um representante indicado pelo Supremo, um pelo STJ, um outro pela Procuradoria-Geral da República, um outro pela Defensoria, um outro pelo Conselho Federal da OAB e assim por diante. Essa comissão, quando abrir a vaga, faz uma lista tríplice, escolhendo os melhores consagrados, de notório saber jurídico, vida ilibada, menos mais de 35 anos, e aí manda a lista tríplice para o presidente da República. Aí sim, o presidente da República entra em ação e tira um nome e manda para a sabatina no Senado. Ponto 2 da PEC 35, acabar com a vitaliciedade, a exemplo de vários países da Europa, Portugal, Espanha, Suécia, Alemanha, dar um prazo para que haja oxigenação da jurisprudência. Nós temos ministros que estão aqui, Carla e telespectadores, que vão ficar no Supremo, ou já ficaram 25, 30, 35 anos. Não há renovação de jurisprudência, o mundo evolui rapidamente, não é? Os meios de comunicação, a internet transformam vertiginosamente os costumes, os cenários. Então, que haja isso também na justiça. Então, acabando com a vitaliciedade e um prazo, a exemplo do que acontece em vários países da Europa, 10 anos.
Tem uns que lá são 9 anos, outros são 12 anos, a minha proposta é 10 anos. É indicado, fica lá 10 anos, cumpre a sua magistratura por 10 anos na Suprema Corte, depois vai embora, elege outro. Em resumo, é isso. Senador, criando uma comissão, criando uma lista tríplice, o senhor acha que o critério vai passar a ser mais técnico? O senhor já fez alguns posicionamentos, inclusive em plenário, dizendo que o STF é um tribunal muito político. O senhor acha que isso vai permitir que ele passe a ser mais técnico? Necessariamente sim, Carla. Porque o que nós temos? Hoje nós temos na Suprema Corte apenas 2 ministros que vêm da magistratura. Os outros vêm de outras várias áreas políticas, não é? Nunca deram uma aula de direito, não é? Alguns nem mesmo escreveram algum livro de direito. Isso não pressupõe o notório saber jurídico que nós tivemos no passado, figuras notáveis no direito brasileiro. Então, essa é a primeira necessidade. E a sua pergunta é... se você só acha que o tribunal está muito político? Está muito político, sim. Basta ver os últimos julgamentos. A própria anulação da sentença do Lula, não é? A descondenação do Lula é um absurdo. Invalidou completamente toda a produção de prova, teria que começar tudo de novo, aí não dá mais, porque já chegamos no período da extinção da punibilidade pela prescrição. Então, aquele que causou grandes males ao Brasil, ou alguém tem dúvida de que houve um verdadeiro rombo nas finanças do BNDES, na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, alguém tem dúvida dessas fortunas, desses bilhões, onde alguns conseguiram retorno? Quem foram os causadores disso? Os causadores disso estão em liberdade, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não fez justiça, não é? A própria condenação do Daniel Silveira, que cometeu absurdos na sua linguagem grotesca, mas que tinha que ser julgado pela Câmara dos Deputados. Por quê? Porque tem um artigo na Constituição que diz que deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por palavras, opiniões e votos. Então, como é que o Supremo vai atropelar esse dispositivo? Não pode. Por que acontece? Porque há um tribunal político, um tribunal ideológico, identificado com a ideologia daqueles 2 presidentes que nomearam essa composição, Lula e Dilma. Então, como atualmente também poderíamos dizer que o Bolsonaro está indicando ministros que sintonizam com a sua ideologia. Como é que você acha que o Senado está executando o papel dele? Porque, de certa forma, senador, a sabatina acontece aqui e os nomes têm sido aprovados. Omisso com relação às extravagâncias, às exorbitâncias do Supremo, Senado omisso. Já fui várias vezes ao Supremo, já fui várias vezes à tribuna, pedindo a abertura de processo de impeachment, está se desrespeitando a vontade do povo que nós representamos, que desacreditam no Supremo e que querem ver julgados alguns ministros por aquilo que vem fazendo, que está errado. Esse famigerado inquérito 4781, que já completou 3 anos, que foi criado pelo Toffoli, o Toffoli, que foi funcionário do José Dirceu, que ele pôs em liberdade no primeiro habeas corpus que o José Dirceu entrou, quer dizer, havia afinidades ideológicas e de amizade e de gratidão entre eles. O Toffoli criou aquele inquérito, por quê? Porque tinha gente que ofendia os ministros e o Supremo, e aí nomeou o ministro que era vítima, porque era o principal ofendido. Então, ao mesmo tempo, vejam que aberração, que escândalo, é vítima, é denunciante, investigador, julgador e quem manda para a cadeia. Isso vai ficar na história como uma das maiores aberrações da história do Brasil. Agora está se procurando criar uma comissão de juristas para revisar a lei do impeachment. Mas aí se coloca como presidente dessa comissão um ministro, Lewandowski, que foi o primeiro a atropelar a Constituição do impeachment da Dilma, porque ele fatiou
a pena, isto é, dá o impeachment, mas mantém os direitos políticos, não é? Atacando um artigo da Constituição que é claríssimo, dizendo que quem perde o cargo de presidente da República perde por 8 anos os direitos políticos. Então, esse é o presidente que vai agora, nesse seu projeto que está em andamento, ele vai convalidar, pode os telespectadores esperar por isso. Aguardem, vai convalidar jurisprudência passada para encobrir aquele atropelamento que houve no impeachment da Dilma. Senador, diante de tudo isso que o senhor está falando, como que o senhor avalia a relação entre os poderes, principalmente entre o poder legislativo e judiciário? Uma espécie de confraria. A palavra pode ser forte, mas há um entendimento, até porque, cara, telespectadores da TV Senado, uma aberração. Os ministros do Supremo não julgam senadores que têm processos gravíssimos de desvios durante a Lava Jato. O Supremo não julga senadores que têm processos criminais e os senadores não abrem processo de impeachment dos ministros do Supremo. Que outro nome eu vou dar a isso a não ser de confraria? Voltando à PEC rapidamente, senador, como é que está a situação dela? Ela está na CCJ? Como é que está a tramitação? Parada presentemente, porque o nosso presidente da CCJ agora está doente, ele teve um problema há poucos dias, que Deus o recupere rapidamente, mas o Alcolumbre realiza poucas reuniões da CCJ, são raras as reuniões da CCJ, não há oportunidade. Como o relator era o senador Antônio Anastasia, foi indicado para o Tribunal de Contas da União, nós precisamos agora indicar um novo relator. Eu propus há pouco tempo o Esperidião a mim, mas não foi decidido ainda. Então, essa PEC, Carla, ela foi protocolada em abril de 2015, andou com alguma lentidão, foi aprovada na CCJ, foi para o plenário, no plenário recebeu uma emenda do ex-senador Cristóvão Buarque e aí teve que voltar para a CCJ e ali estagnou. Então está estagnado. Senador, quero agradecer muito a sua participação aqui no programa e já convidá-lo para uma próxima entrevista. Sempre à sua disposição, Carla, e a cumprimento pela qualidade das suas apresentações. Você é uma expert como apresentadora de televisão e eu gosto muito do argumento e é um dos programas líderes da nossa TV Senado. Eu me orgulho muito do Senado ter uma televisão aberta para todas as ideias, sem qualquer limite ou qualquer interferência. Isto é uma TV democrática. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e continue conosco.